está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro, e o tema que estudaremos será o ataque ao santuário. A descrição do nosso guia de estudos hoje é a descrição do chifre pequeno, que aparece no contexto da visão de Daniel, logo depois dos dois animais que ele mencionou, o carneiro e o bode. Ambos representando o primeiro a coligação dos Médios e dos persas e o segundo o reino grego. Você se lembra que no contexto ainda do bode é um chifre pequeno, um chifre grande que aparece, ele é quebrado, no seu lugar aparecem quatro, e dos quatro ventos aparece um chifre pequeno. Bom, é a descrição desse chifre pequeno que vai ser feita aqui. Nós não podemos entendê-lo sem ler primeiro o texto que descreve as ações desse chifre pequeno. Por favor, acompanhe comigo Daniel capítulo 8, versos 10 a 12. Diz assim: Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. A primeira coisa que precisamos compreender dos dois aspectos que são mencionados aqui a respeito do chifre pequeno, o primeiro deles é de que ele atingiu o exército do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e as pisou. Alguns comentaristas vão dizer que essa é, na verdade, uma descrição ou uma alusão de um outro evento histórico que havia tido lugar antes desse momento. Quando a construção da Torre de Babel aconteceu, a primeira coisa que é descrita ali é no sentido de que a torre ela seria construída até que o seu topo alcançasse o céu. Portanto, a expressão que vai aparecer ali, no sentido de que a torre seria um ataque ao céu, é uma descrição que pode ter um paralelo aqui com aquilo que o chifre pequeno está fazendo. Ele está fazendo um ataque ao céu. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, você pode dar uma olhada no nosso guia de estudos hoje, você vai encontrar todas as referências bíblicas. Você vai perceber que no Antigo Testamento, o povo de Deus é chamado de as hostes de Deus, ou as hostes das estrelas de Deus, as hostes de Deus. O exército de Israel muitas vezes foi chamado assim. Portanto, quando o texto aqui está dizendo que o chifre pequeno faria guerra contra as hostes de Deus, contra as estrelas de Deus, não seria, obviamente, uma referência direta a uma guerra contra os anjos de Deus, mas contra o povo que guerreia por Deus, o povo que está do lado de Deus. O contexto aqui, obviamente, é um contexto de grande conflito entre as forças do bem e do mal. E aqueles que se posicionam ao lado de Deus, eles seriam perseguidos. Obviamente que quando olhamos para a história, nós vemos tanto a Roma pagã quanto a Roma cristã fazendo exatamente isso. Esse tipo de perseguição contra o povo de Deus. A Roma pagã, como já mencionamos ontem, ela perseguiu o próprio príncipe de Deus. Cristo Jesus acabou sendo morto, crucificado sob Pôncio Pilatos, que era o procurador romano lá naquela região de Israel, lá na Judéia. Os apóstolos do Senhor foram todos martirizados ou perseguidos. João não foi martirizado, mas foi perseguido sob o Império Romano. Quando analisamos a Roma cristã, o Império quando se torna cristão, aí a perseguição se intensificou de maneira muito mais intensa. O que nessa parte do texto nós vamos descobrir é que esse ataque é um ataque vertical. Quando você toca no povo de Deus, você toca na menina dos olhos de Deus. E essas perseguições que foram movidas agora pela Roma cristã, com a Inquisição, contra as perseguições daqueles que eram grupos minoritários, e aí nós poderíamos mencionar todo aquele grupo dos valdenses, bem como os diversos grupos que surgiram no decorrer da história, muitos deles que foram queimados vivos, passaram pelos horrores da Inquisição, porque simplesmente resolveram ser fiéis a Deus. Isso obviamente é um cumprimento, sem sombra de dúvida, daquilo que seriam as ações do chifre pequeno. Mas há mais um detalhe que aqui é mencionado que tem que ser levado em consideração. O ataque do chifre pequeno seria contra o príncipe dos exércitos de Deus. Aqui no livro de Daniel, você encontra essa expressão, o príncipe, sendo mencionado
em vários outros lugares. Por exemplo, em Daniel 9:25, o Messias, o príncipe, portanto o Messias é chamado aqui, é identificado como príncipe. Depois lá em Daniel 10:21, Miguel, vosso príncipe, é a mesma pessoa. Depois em Daniel capítulo 12, verso 1, Miguel, o grande príncipe. Portanto, nessa perspectiva, todas essas ligações, essas referências, são referências. Se você ligar a primeira, o Messias, o príncipe, com Miguel, o príncipe, você vai descobrir que essa figura, que vamos estudar sobre ela mais adiante no nosso guia de estudos, é ninguém menos do que o próprio Cristo pré-encarnado. Portanto, o que o texto está dizendo é que essa guerra que seria feita pelo chifre pequeno seria uma guerra contra o próprio Cristo. Agora, aqui aparecem algumas outras expressões como o sacrifício diário que seria retirado. Existe aqui expressões como no capítulo 8, verso 12, deitou por terra a verdade, o que fez prosperou. Essas duas expressões têm que ser compreendidas. Primeiro, a questão do sacrifício diário. O sacrifício diário vai nos remeter exatamente para aquilo que acontecia lá no santuário de Israel. Lembra do que nós já mencionamos durante essa semana? O que acontecia era, todos os dias às 9 da manhã e às 3 da tarde acontecia um sacrifício em favor da nação. E durante o dia, outros sacrifícios de forma individual aconteciam também. Era o sacrifício para poder oferecer o perdão para as pessoas, ou pelo menos uma promessa de perdão que teria lugar lá no dia da expiação, como o perdão definitivamente oferecido. Ok? Agora, quando olhamos aqui para essa expressão, o sacrifício diário seria removido. O sacrifício diário era o quê? Era o momento que o cordeirinho morria. O cordeiro representava quem? Cristo Jesus. Como é que nós sabemos disso? Quando Jesus foi apresentado por João Batista, ele foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios feitos ao longo dos séculos representavam o Messias que viria morrer por nós. E o próprio Cristo, depois falando sobre a sua obra enquanto Cordeiro de Deus, ele diz que ele é o único caminho através do qual nós podemos chegar até o Pai, que é somente através dele, da sua morte na cruz do Calvário, que podemos alcançar a salvação e a vida eterna. E aquele que cresce exatamente nisso seria salvo. Agora, um ataque contra o sacrifício diário significa que o chifre pequeno se colocaria numa posição em que retiraria Jesus como nosso único mediador e a nossa única fonte de salvação. E quando olhamos para a Roma cristã, a gente percebe que um dos maiores ataques que ela cometeu contra Deus é que durante todo o período, desde que a apostasia começou a acontecer dentro da igreja, e quando você vai olhar para a igreja medieval e aquilo que ela acabou se tornando depois disso, a figura de Cristo foi tirada do seu papel principal. E agora a salvação não é mais oferecida por Cristo Jesus, mas pela igreja. O perdão não é mais oferecido quando você busca em Cristo Jesus o perdão pelos seus pecados, mas quando você se confessa diante dos pastores da igreja, e eles vão te oferecer uma penitência e vão oferecer o perdão. A graça de Cristo não é mais ministrada através dele, mas através dos ritos da igreja. Você não encontra respaldo para isso. E aqui entra a segunda expressão, deitou a verdade por terra. O que é a verdade? Bom, você vai lá para João no capítulo 17, o texto vai dizer, santifica-os na verdade porque a tua palavra é a verdade. Então haveria um ataque contra a palavra de Deus. E quando você vai olhar para as ações da igreja no decorrer de toda a história, você vai descobrir exatamente isso. Um dos grandes ataques contra a palavra de Deus e contra a lei de Deus aconteceu com a própria mudança que aconteceu na Bíblia, nos mandamentos do Senhor. O primeiro mandamento que diz não terás Deus diante de mim, o segundo que vai dizer não faça para ti imagem de escultura, que foi completamente removido, e depois o último mandamento, o não cobiçarás, foi dividido em duas partes, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e depois dividiram dizendo não cobice coisa alguma do seu próximo. E o mandamento que manda guardar o sábado foi removido e foi colocado no seu lugar, guardar domingos e festas. Houve ataques frontais contra a palavra de Deus e contra o príncipe. O Jesus foi tirado do seu lugar como nosso intercessor e nosso salvador. A graça que ele oferece para nós foi trazida para ser entregue através da igreja e a palavra de Deus foi modificada. Portanto, o texto bate perfeitamente com as ações agora da Roma cristã no decorrer da história. Deixe-me fazer uma aplicação apenas contigo daquilo que estudamos hoje na nossa lição da Escola Sabatina. Quando olhamos para as ações do chifre pequeno, percebemos que essas mudanças, tanto da pessoa de Cristo Jesus como também da palavra de Deus, elas aconteceriam e aconteceram já no decorrer da história e continuarão a acontecer quando olhamos para Apocalipse capítulo 13, por exemplo, e percebemos as ações do anticristo antes do retorno do Senhor Jesus. Nós percebemos nitidamente que a palavra de Deus vai ser totalmente
atacada, o ataque contra a pessoa de Cristo Jesus e contra a palavra de Deus, ela sempre vai estar sendo atacada pelas forças rebeldes, bem como por cada rosto que o rebelde der para aqueles que serão seus aliados no decorrer da história. Mas o que precisamos compreender é que a única maneira de estarmos blindados contra esses ataques é, em primeiro lugar, conhecendo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E só podemos conhecer isso através da Bíblia, a palavra de Deus. Temos que estar firmemente alicerçados nela. E em segundo lugar, precisamos ter uma relação muito forte com Cristo, entendendo que Ele é o único mediador entre nós e o Pai, e ao mesmo tempo o único que pode oferecer a sua graça a cada um de nós, porque foi Ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele nos desse sabedoria para podermos nos manter firmes diante desses ataques contra a palavra de Deus e ao mesmo tempo contra a própria pessoa de Cristo Jesus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem, no decorrer de toda a história, mantido firmes os Seus fiéis. Dê-nos a força necessária para podermos Te conhecer e ao mesmo tempo para podermos receber a graça de Cristo Jesus e estarmos firmemente alicerçados em Tua palavra. Pois é o que oramos em nome de Cristo. Amém. Eu estudo a lição? E você?